Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto, decodificar o estilo de cobrança do Instituto JK e, de quebra, dominar os pilares da geografia e da história do Maranhão, dando aquela atenção especial para São José de Ribamar. É preparação estratégica pura, sabe? Tirada direto dos editais e materiais focados nessa banca. Ah, e antes da gente mergulhar de cabeça, um recado rápido. Se você curte aprender com qualidade, não deixa de seguir o canal Biologia e Saúde. Eles sempre apoiam essa disseminação de conhecimento estruturado e vale muito a pena acompanhar. Bora entender o que nos espera? Então, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Passo 1, raio-x da banca JK. Passo 2, geografia do Maranhão. 3, história e colonização. E para fechar, o passo 4, a estratégia de aprovação. Vamos lá, começando pela parte 1, o raio-x da banca JK. Quando a gente analisa o histórico do Instituto JK, percebe de cara um padrão super bem definido. Olha só, não é o tipo de prova que quer vencer o candidato pelo cansaço com textos quilométricos ou super complexos. Nada disso. Eles vão direto ao ponto. Entender essa metodologia que a gente está vendo aqui não é só um detalhezinho não. É literalmente o grande pulo do gato para não cair em pegadinha e, claro, otimizar demais o tempo de estudo. E para a gente entender como isso funciona na prática, tem umas regrinhas de ouro. Primeiro de tudo, o formato. A banca adora o padrão de 4 alternativas, da letra A até a D. Só 4 opções, o que já deixa a resolução bem mais rápida. Segundo, eles fogem daquelas questões cansativas de múltiplas assertivas, sabe? Aquelas de julgue os itens 1, 2 e 3. Eles evitam isso ao máximo. Terceiro, e presta muita atenção aqui, a cobrança é super focada em conceitos literais. Coisa de livro didático do ensino fundamental mesmo, ali do 6º ao 9º ano. E por fim, eles têm uma mania de misturar a macrogeografia do estado com a microhistória local, como a de Ribamar. Ou seja, a banca quer a definição exata, sem margem para enrolação ou dupla interpretação. Beleza, vamos para a parte 2, geografia do Maranhão. A geografia que a gente precisa colocar na cabeça tem umas características bem claras. O Maranhão tem essa localização privilegiada numa latitude baixinha, quase colado na linha do Equador. Isso garante aquele clima tropical úmido, com temperatura alta o ano todo e quase nenhuma variação térmica. Outra estrela do show é o Golfão Maranhense. Ele é formado pelo encontro sensacional das baías de São Marcos e São José. E olha, muito cuidado com as divisas, tá? A banca adora cobrar isso. A leste, o rio Parnaíba faz a fronteira com Piauí. A oeste, o rio Grupi separa o estado do Pará. E a sudoeste a gente tem o rio Tocantins. Esses são os 3 gigantes, os limites naturais que caem o tempo todo. E já que a gente falou do encontro das baías de São Marcos e São José, tem um termo que é batata. Upaon-Açu. Esse é o nome indígena original para a ilha onde ficam a capital, São Luís, e também São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. A tradução literal é Ilha Grande. E por que isso é tão importante? Porque bancas diretas, tipo a JK, amam cobrar exatamente esse nome histórico para testar se a gente manja o básico da formação do território maranhense. Avançando um pouquinho na geografia física, aqui a gente tem uma daquelas afirmações diretas, bem com a cara do Instituto JK. O território fica bem no meio, na região intraplaca, da placa tectônica sul-americana. Na prática, isso quer dizer uma base de rochas sedimentares e maciços antigos, uma estabilidade geológica enorme. Então, se a questão disser que há ausência total de montanhas jovens e de terremotos ali, pode marcar como certa sem medo. É exatamente esse nível de informação direta e sem rodeios que tem que estar na ponta da língua. Agora, a gente entra na parte 3, história e colonização. Vamos montar nossa linha do tempo histórica. Tudo começa lá em 1612, quando os franceses tentam estabelecer a famosa França Equinocial e fundam São Luís. Pouco depois, em 1614, rola a marcante Batalha de Guaxinduba. Foi uma vitória decisiva dos portugueses, por terra e por mar, que expulsou os franceses e garantiu a posse da área. Dando um salto para 1627, a gente vê o governador Francisco Coelho de Carvalho fazendo doações enormes de terras para a Companhia de Jesus, os jesuítas. E a partir daí, eles passam a administrar a região com um foco pesado na catequese. Isso dura até meados do século XVIII, mais especificamente em 1755, quando um alvará régio bota um ponto final nessa administração jesuíta e devolve a liberdade aos povos indígenas. Anota aí, ter essas datas exatas e saber as viradas de século é um diferencial gigantesco na prova. E dando aquele zoom na microhistória de São José de Ribamar, a gente precisa entender esse baita contraste. De um lado, a gente tem o povo indígena Gamela. Eles também são conhecidos historicamente como Povo Grande e eram os habitantes originais, os verdadeiros donos daquelas terras antes de qualquer europeu tentar colonizar.
Do outro lado da balança chegam os missionários jesuítas com uma missão claríssima, a catequese, ou seja, converter a galera religiosamente e, de quebra, assumir a administração robusta daquelas terras doadas. Essa dinâmica de ocupação é um tema clássico que moldou totalmente a população inicial da região. Partindo para a nossa reta final, passo 4, a estratégia de aprovação. Para a gente colocar a cabeça para funcionar e já simular o clima de prova, pensa o seguinte: como uma banca que é famosa por ser tão literal consegue juntar geografia, história e atualidades numa tacada só? Como é que eles testam se a gente sabe os limites territoriais e as estatísticas populacionais ao mesmo tempo? A resposta é muito pragmática. O grande truque deles é fundir dados cravados do censo do IBGE, tipo perguntar exatamente a faixa populacional de município, em conjunto com aquelas fronteiras naturais inquestionáveis que a gente acabou de ver, sabe? O Parnaíba a leste, o Gurupi a oeste e o Tocantins a sudoeste. Eles não querem testar quem tem a retórica mais bonita, eles querem avaliar um conhecimento objetivo e holístico. Para gabaritar, o segredo é a leitura atenta e repetitiva dos conceitos básicos presentes ali nos resumos e livros didáticos. Olha, num formato de avaliação como esse, a criatividade fica em segundo plano e a precisão assume o volante. Estudar com estratégia é basicamente entender as regras desse jogo. Revisar os fundamentos constantemente é o caminho mais seguro para a vitória. O que, aliás, nos deixa com uma pergunta provocativa final. Será que o domínio absoluto dos fatos literais do passado é a chave definitiva para desvendar o futuro nessa prova? Fica aí a reflexão.